Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshur Milita Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namo Bistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribol, mais uma aula do Bhagavad Gita. Hoje é a parte 5, onde estamos falando sobre as qualidades divinas, né, narrada aqui nesse verso 3, né, do capítulo 16, verso 1 a 3 do capítulo 16. Então, falamos, né, sobre o destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifícios, austeridade. E hoje, né, dando continuidade, vamos falar sobre a outra qualidade, que é a simplicidade. Estamos descrevendo essas qualidades de acordo com o significado de Srila Prabhupada, né, e juntamente uma inspiração em cima do significado de Srila Prabhupada. Já Srila Prabhupada aqui, que é um devoto puro, né? Devoto puro, para quem está chegando aqui nessa aula pela primeira vez, ele é potencializado por Deus para dar significado àquilo que Deus falou. O próprio Deus dentro do coração de um devoto que está mais avançado ou na missão de espalhar o Bhagavad Gita, né, potencializa o devoto para fazer esse significado dos versos. Como falamos numa aula passada, existe Vano e Vapo e Vani. Então, Vapo é quando você ouve uma pessoa dotada de poder por Deus para falar sobre o Bhagavad Gita. E Vani, né, é quando há apenas a energia desse mestre, onde ele deixou aqui nesse mundo essa energia. Ao estarmos em contato com essa energia, automaticamente estamos em presença desse mestre. Logo, se você está lendo o significado do Srila Prabhupada, é como se ele estivesse presente.
Assim, quando você ouve as palavras do Mestre Cristo ou de Buda, entendeu? É como se ele estivesse presente na hora que você está narrando, né, a filosofia, tudo que ele está falando. Assim também, quando você lê os versos do Bhagavad Gita, você está diretamente na presença de Krishna. É muito importante entender isso. Se você quiser ouvir Deus falando, por exemplo, leia os versos do Bhagavad Gita, né? Principalmente esse Bhagavad Gita aqui, que ele é traduzido, o Bhagavad Gita como ele é. Ok? Então, o Srila Prabhupada, como um devoto puro de Krishna, ele veio trazer o Bhagavad Gita da forma real e não como estava sendo interpretado de forma impersonalista, tá? Sem considerar que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Prabhupada ele veio para estabelecer isso aqui no Ocidente, para eliminar o impersonalismo e o niilismo, que é aquele conceito que Deus é um vazio, um vácuo quântico, essas concepções que não estão dentro do parâmetro do Bhagavad Gita. O próprio Krishna ele se revela como essa pessoa suprema e indica que a adoração mais elevada de todos os devotos é exatamente ter, né, essa relação de bhakta, né, de devoto, com ele como o Senhor Supremo. Então, a próxima qualidade, dentro aqui do nosso estudo, é a simplicidade. Então, Srila Prabhupada ele diz: quanto à qualidade bramínica da simplicidade, ela não é recomendada apenas a uma ordem específica de vida, mas a cada membro, esteja ele no Brahmacharya Ashrama, Grihastha Ashrama, Vanaprastha Ashrama e Sannyasa Ashrama. Devemos ser muito simples e francos. Tá? Então, aqui um devoto puro falando que quando a pessoa se coloca nesse caminho da vida espiritual, ele tem que tirar todo esse orgulho, né? Essa noção de superioridade, porque você acha que você está conectado com Deus, você se acha mais importante, ou que Deus te deu mais atenção. Não é assim. A expressão superior de uma pessoa que está cristificada ou potencializada em Deus é que ela é muito simples. Ela é renunciada, né? Desapegada. O que é a simplicidade? A simplicidade é quando você não tem esse falso ego. O falso ego é que quer aparecer, que quer instruir, que quer impor, que quer ser dono da verdade. Logo, se essa característica da simplicidade não se manifestou no seu coração, significa que você ainda está preso às condições materiais, emocionais e mentais desse mundo. Aí Srila Prabhupada aqui fala, não importa se você está na ordem de estudante celibatário, de casado, né, com objetivos espirituais, de vida retirada ou de vida renunciada, não importa a classe espiritual que você está situada ou atuando nesse mundo, se você não tiver simplicidade, você está fora do contexto superior. Lembra sempre disso. Quanto mais avançado, mais simples, né? E esse conceito de simples não significa que você é simplório. Significa que você é a pessoa que tem o maior conhecimento do universo, que quem estuda o Bhagavad Gita naturalmente se torna a pessoa mais sábia do universo, porque você recebeu o conhecimento de Deus, assimilou esse conhecimento, né? Realizou esse conhecimento e está vivendo isso, está vivendo a verdade do conhecimento das palavras de Deus, que significa a mesma coisa do que estar presente com Deus na forma da sabedoria do conhecimento. De modo que você é, em pessoa, superior até mesmo aos semideuses, né? Se você está nessa conexão direta com Krishna. Muitos semideuses não estão
apesar deles administrarem o universo, muitas hierarquias, né, angélicas governarem, administrarem esse universo, eles não estão conectados com Krishna diretamente, assim como um devoto puro. E aí você tem que ter essa simplicidade. Ok? Então você tem o poder de Deus, você tem o poder de co-criar o que você quiser, tudo que você estabelece na sua vida se torna, né, um acontecimento real, mas você é simples. Você poderia ter tudo na sua existência, mas você prefere ter uma vida onde simplesmente existe nas suas necessidades físicas, né, mentais, e não exige esse luxo, né? Luxo até vem da palavra luxúria, onde você quer gozar do mundo dentro daquilo que é o melhor. Então, o que é o melhor no mundo? O melhor no mundo é aquilo que te proporciona o serviço devocional, ou seja, a ocupação do espírito no serviço aos pés de lótus de Deus, satisfazendo a vontade do divino nessa correspondência intuitiva, onde você vive essa performance divina no seu coração e você se torna um centro iluminante para as outras pessoas que estão nesse mundo. E até mesmo, né, você ilumina aqueles seres que são considerados superiores dentro de formas que são mais sutis ou que tenham mais tecnologia, mas não tem a vida espiritual tão desenvolvida. Ok? Então, quanto mais você avança na vida espiritual, quanto mais você se conecta em amor com Deus, mais você se sente uma pessoa simples. Você começa a ver Deus em tudo, em cada pessoa, então você não tenta se destacar no mundo, né? Então esse é o conceito de simplicidade. E o conceito de pessoa simplória é aquela pessoa que, mesmo materialista, é simplória, mas não tem nada. É uma pessoa, entendeu? Então tem essa diferença. Então, quanto mais você se torna poderoso, se você é um devoto de Krishna em nível de pureza aumentada, você vai se tornando uma pessoa mais um pregador de Deus, vamos dizer assim, falando sobre Deus, mas é igual o Krishna, né? Krishna, quando esteve aqui, ele derrotou vários demônios, mas ele era simples. Tanto que na batalha de Kurukshetra, ele se tornou o quadrigário de Arjuna. Então você vê o grau de renúncia de Krishna, né? Isso que indica a simplicidade. Ele, em vez de destruir o exército inimigo na batalha de Kurukshetra, ele deu todo o mérito ao seu devoto, Arjuna, conduzindo, né? Imagina Deus conduzindo a carruagem de Arjuna para destruir os demônios que não eram mais necessários para ficar aqui na Terra, porque estava atrapalhando o plano de evolução da humanidade que Deus faz, né? Porque lá no fundo todo mundo está voltando para Deus. E daí, quando existe uma força sinistra no mundo, como a gente vê atualmente, né, em Kali Yuga, e isso aí vai ter que ser erradicado por Deus, o próprio Deus, ele cria os arranjos ou envia seres da hierarquia superior para erradicar isso, ou ele mesmo vem pessoalmente, como ele veio como Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu, e estabelece o que deve ser feito, né? E atua aí nos bastidores, potencializando as almas que estão voltadas para ele e levando embora da escola que não é mais adequada. Aqui, como o planeta Terra está evoluindo para a quinta dimensão, muita gente aqui que tem muitas propensões demoníacas não vão poder ficar mais por aqui. Então está tudo certo, está tudo perfeito. Nada é caótico, tudo é ordenado. Deus está controlando cada detalhe atômico, Deus está no coração de cada pessoa, regulando a vida de cada pessoa, né? Ele é neutro e ele vai deixando a alma se definir. Até que um dia você escolhe: eu quero voltar para Vrindavana, eu quero viver
face a face com Deus, né, no mundo espiritual. E se você faz, né, como falamos nas qualidades anteriores, né, de austeridade, o sacrifício, o estudo dos Vedas, então você começa a se preparar para sair daqui dessa dimensionalidade, de várias dimensionalidades que existem aqui dentro dessa energia chamada material, dentro dessa matrix, né, que tem várias caras, várias máscaras, e você vai se reconstruindo dentro dessa energia material, se auto-enganando, se iludindo, até que você encontra um devoto puro do tipo de Srila Prabhupada, que vem falar diretamente sobre a suprema personalidade de Deus, sem tentar criar um aspecto impessoal de Deus, ou um aspecto vazio, e ele coloca as coisas como são e fala o que Deus falou. Então, Krishna, ele está falando que ele é a suprema personalidade de Deus e que a melhor maneira de se aproximar dele é através do amor, fazendo esse serviço devocional. Então, cada pessoa tem um talento específico nesse mundo e ele deve se unir a Deus em amor e desejar que o poder de Deus se manifeste nele para ele ser um ser de luz, para ele exercer mais adequadamente a função que lhe é requerida dentro da estrutura dos modos da natureza onde ele está inserido. Até que ele sai disso, ele transcende, e aí, como um devoto puro, ele passa a pregar diretamente, como se fosse o próprio Vishnu, né? Krishna, falando através da boca dele. Ok? Então, simplicidade. Prabhupada termina, né? Então é muito simples, todo mundo tem que ser simples, em todas as ordens espirituais, e ele fala, devemos ser muito simples e francos, ter a franqueza, né? A pessoa simples, que é simples, geralmente ela vai falar as coisas, ela não vai complicar, ela não vai racionalizar, ela não vai fazer um jogo, ela não vai ter uma lógica. Se eu estou falando aqui sobre Krishna, simplesmente, né? Simplesmente, de forma simples, eu vou falar o que Srila Prabhupada está falando aqui e o que Krishna está falando. Não vou enrolar para conquistar um coração para Deus, dentro, né, dessa estrutura que muitos falsos profetas fazem para atrair a alma para Deus. Então, a alma, ela tem que ir para Deus com muita gratidão, não é Deus que tem que nos satisfazer, é nós que temos que satisfazer Deus, porque nós somos partes integrantes desse Ser Supremo. E como somos partes de Deus, satisfazendo a Deus, automaticamente nós nos satisfazemos. Esse é o processo. Enquanto você não molhar a raiz da árvore, as folhas da árvore não vão se satisfazer. Não adianta você querer molhar a você mesmo, a folha. Você tem que molhar a raiz, que é a árvore da qual você é uma folha. Isso significa que você está prestando serviço amoroso a Deus, né? Pode ser cantando, ouvindo, fazendo alguma ação física, usando o seu talento. De alguma forma, Deus ele vai manifestar no seu coração a função específica que você tem nesse mundo para agir de acordo com o que ele quer. Assim como ele fez com Arjuna. Mesmo Arjuna não querendo lutar, querendo assumir uma posição santa ou de bonzinho nesse mundo, né? Krishna falou, não, Arjuna, você é um guerreiro, você é um kshatriya, você está sob a influência do modo da paixão desse mundo. Então você veio para fazer o serviço dentro desse quebra-cabeça, onde cada um de nós é uma peça. Então Arjuna falou, você veio para fazer essa função de erradicar esses demônios daqui desse planeta e também veio para ser o precursor desse conhecimento. Então Arjuna foi escolhido por Krishna para ser o ouvinte, né, inicial do Bhagavad Gita, e daí Sanjaya, que era um yogi poderoso, ele através da sua visão, da sua clarividência, ele conseguia ver a batalha, conseguia ver o que estava acontecendo, ele foi narrando para Dhritarashtra e daí tudo ficou meio que registrado.
É assim que funciona. Então não esqueça disso, simples. Se você, no seu coração, está sentindo que você está criticando alguém, que você está se achando, né, superior porque você tem esse conhecimento, ou que você tem o dom da oratória, e que você tem o dom da memória, que pode lembrar todos os versos do Bhagavad Gita, e você olha aquela pessoa ali, que é uma pessoa simplória, não simples, uma pessoa simplória, mas que é um analfabeto, não tem conhecimento, está ali no modo da ignorância, aí imediatamente você começa a julgar, né? E por isso que o Mestre Cristo fala, não julgueis para não ser julgado, porque na mesma medida em que você medir, você vai ser medido. Então o Mestre Cristo era simples. Todo guru, todo mestre espiritual, ele é simples. E aí você tem que entender isso. Essa simplicidade parece que é simples, mas ela não é simples. Ela é um sintoma da sua evolução consciencial. Por isso que a gente vê que as pessoas que são mais elevadas nesse planeta em consciência, elas não ficam assim, querendo dar de professor, de conhecedor. Elas esperam uma oportunidade para ver se a pessoa realmente está querendo aprender, e ela vai, dentro da energia da conversa, ela vai explicando sobre o Bhagavad Gita, e faz também alguns trabalhos onde ela não quer notoriedade, ela quer simplesmente passar o conhecimento de Deus, sem querer alcançar algum posto ou hierarquia dentro daquilo que se chama religião ou instituição. É uma coisa do coração, simplicidade é uma coisa do coração, tá? A mente não, a mente é louca, ela é sempre complexa, ela sempre quer estabelecer o falso ego. Ok? Então estudamos aqui sobre a simplicidade. Agora a próxima qualidade é a não violência. Não violência, né? Então quando a gente fala não violência, a gente imagina logo assim que significa não agredir os outros, né? Outros seres vivos. Mas vamos aqui quanto Srila Prabhupada. A rinsa quer dizer violência, quer dizer não impedir a vida progressiva de nenhuma entidade viva. Então a rinsa, né, é muito pregada no budismo, é um dos pilares do budismo. A vida progressiva, né? Então vamos dizer que uma planta está progredindo, a alma que está numa planta está progredindo para ir para uma vida animal. A alma que está na vida animal está progredindo para chegar na vida humana. Nós, na vida humana, estamos progredindo ou para sair daqui, essa forma humana nos concede essa permissão, né, de sair daqui e voltar para o mundo espiritual, ou nós vamos evoluir para uma forma superior, se trabalharmos a espiritualidade. Então, se você desenvolve uma espiritualidade superior, uma moral superior, uma ética, né, divina, você pode ir para formas superiores. Agora, se você se rende a Krishna, e é isso que o Bhagavad Gita vem falar, Krishna falando, se você começa a pensar muito em mim agora nessa forma humana, se você abandona esse corpo meditando em mim, ou no santo nome de Deus, imediatamente Krishna fala, eu te levo para o mundo espiritual. Então isso é muito maravilhoso, você estar numa forma humana e compreender isso. Tá? Então, mas se você for por uma forma angelical, também é interessante, porque ali tem um padrão de consciência, né, mais puro, mais vinculado a Deus, ao serviço devocional. Mas a forma humana é a forma incrível que te liberta imediatamente dessa progressão de formas onde a consciência vai se instalando até chegar no ponto onde realmente ele vai se conectar com Deus. Mas para todas as formas, não importa, a ideia é se render a Deus e despertar esse amor. Por isso é falado, amai a Deus sobre todas as coisas. Sejam anjos, arcanjos, eles têm que despertar esse amor a Deus. E aí o Bhagavad Gita vem explicar quem é Deus. E Deus fala assim, se você lembra em mim na forma de Krishna,
Se você estuda meus passatempos e medita em Vrindavana, você está criando a sua circunstância de alma para que na hora do desenlace material, ou morte, ou quando você desencarna, você automaticamente está na vibração espiritual. Aí você já está nesse ponto da devoção pura, da simplicidade completa, né? Porque Krishna lá no mundo espiritual, ele é bem simples, ele é um vaqueirinho, né? Imagina, Deus é um vaqueirinho, lá tem as florestas, tem as vaquinhas, tem os amigos dele, tem as golpes, né? Tem Srimati Radharani, assim, tudo é bem simples. De modo que Deus, que deveria ser o ser mais complexo, dentro de um nível absoluto, ele é o ser mais simples. Se relaciona face a face com todo mundo, né? Como que você vai entender isso? Então você tem que praticar aqui nesse mundo material, nessa forma humana de vida, para chegar nesse ponto da realização de Deus no seu coração. E Krishna fala, na medida que você se rende a mim, na proporção que você se entrega de verdade a mim, entendendo que a coisa mais importante para se fazer na forma humana é se liberar do falso ego, encontrar essa verdade, expressar esse amor por mim, internamente principalmente, isso vai fazer com que Deus, dentro do seu coração, que ele está na forma do Senhor Vishnu, ele se revela para você. Na proporção em que você se rende a mim, eu me revelo para você. O quanto que você realmente está querendo que Deus se revele para você. Ou você quer ser só um mendigo espiritual pedindo a Deus por coisas espirituais, ou coisas materiais. Ou equilíbrio de emoção, ou harmonia nesse plano de ilusão. Então temos que fazer austeridade. Austeridade significa eu desejo sair dessa forma humana após o término, né, dessa programação kármica, vamos dizer assim, e quero voltar para Vrindavana Vaikuntha Lokadama, que é o lar original dos espíritos. Lá eu tenho um corpo espiritual. E esse corpo espiritual não é diferente do corpo espiritual de Deus. E lá temos relações de amor, de felicidade, de consciência pura, né? Satchitananda. Se tivermos esse insight, né? Essa sensibilidade, você todos os dias vai desejar ouvir sobre Krishna, falar sobre Krishna, ler, né, o Bhagavad Gita, cantar o nome de Deus. Você tem que entender isso, não tem saída. Agora, se você não faz nada disso, aí você pode virar um anjo na outra vida, se você realmente se esforçou bastante. Você pode vir numa forma humana, numa família de devotos, aí você vai continuar o seu processo devocional, se você não conseguiu ser muito puro ou fixo nesse mundo. E as pessoas que estão no modo da ignorância acabam saindo dessa forma humana e em decadência, né? Ou para formas materiais bem pesadas, humanas, ou voltando para a forma animal. E tem seres, né, que são demoníacos, que eles dizem que é resetado. Essa pessoa é resetada, a alma dele, porque não tem mais jeito, ele se perdeu no mal, e aí ele tem que voltar lá como mineral, depois vai ser vegetal, isso é bilhões e bilhões de anos. Logo, né, o estudante do Bhagavad Gita, ele tem inteligência, ele é esperto. Pô, eu não vou perder, eu já perdi muito tempo. Fez parte da progressão nas diversas formas, mas agora que eu cheguei na forma humana, eu vou usar a minha inteligência. Eu vou me associar com devotos que já estão vivendo nessa verdade. Vou fazer perguntas que o meu coração tem dúvidas. Vou prestar alguma forma de serviço. Vou pedir a Deus para Ele se revelar para mim. E aí você entra nesse processo da devoção, porque é Bhakti Yoga. Amor, né? A união com Deus através do amor. Infelizmente, nessa era aqui, o amor está sendo apagado, né? A iniquidade, né? O coração das pessoas esfriaram. Elas não têm mais esse amor nem pelo mundo, pelas pessoas,
nem de amor, muito menos amor para Deus, porque elas estão vivendo sempre naquela energia pesada, densa, depressiva, ansiosa, completamente ignorante. E aí, quando aparece um ser aqui, igual o Srila Prabhupada, que sai lá do Oriente, vem aqui para o Ocidente, que é um lugar muito capitalista, materialista, né? Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. E veio nos passar uma mensagem, né? Uma passagem, assim, milenar. Desde o aparecimento do Senhor Brahma, o Bhagavad Gita já foi falado. E, né, o Bhagavatam, né, o Bhagavatam originalmente, ele tinha 4 versos. Isso aí está no canto 2 do Bhagavatam, né, os versos originais. E daí isso tudo foi sendo potencializado por Deus e expandido. E todo conhecimento é sempre esse, né? Renda-se a Deus. Em Kali Yuga, cante o santo nome, use esse processo espiritual que foi divulgado pelo próprio Deus na forma do Senhor Chaitanya e seja feliz. Seja feliz até a hora da morte. Seja simples. Não queira complicar as coisas. Simplesmente você tem que ter o desejo sincero de se render a Deus e tudo irá bem. Se você se busca esse reino de Deus em primeiro lugar, né? O próprio Mestre Cristo, que veio dar o exemplo também, assim como o Srila Prabhupada, Deus acaba fornecendo tudo. Imagina, o Srila Prabhupada, ele tinha serviço de milhões de pessoas. Todo mundo querendo agradá-lo, a dar presentes, mas ele era simples, ele não queria nada, ele só queria traduzir os livros, fazer o serviço de Deus, né? Não tinha nenhuma ganância, e era um dos homens mais ricos do planeta, Srila Prabhupada. Tinha milhares de templos, né? Todo mundo, mas vivia só com essa propensão de viajar, pregar sobre Krishna, estabelecer outro templo, enfim. É isso que a gente tem que captar, né? Captar. Então, a rinça quer dizer não impedir a vida progressiva de nenhuma entidade viva. Ou seja, quando você mata um animal, ou você aceita essa matança indiscriminada, ou destruição do reino vegetal, assim, sem nenhum propósito, você está interrompendo o progresso. Ninguém tem direito de interromper a vida de uma entidade viva. Uma formiga lá, você vai, mata a formiga do nada, assim, não faz sentido. Ou uma barata, mas é uma barata, mas é uma coisa do inconsciente coletivo, principalmente para as mulheres, né, que tem medo de barata. Não, mas você não pode matar a barata. Mas aí você começa a racionalizar, não, mas por causa disso, por causa disso, não, você matou ali, você já criou uma relação, né, energética de outra vida futura com aquela entidade viva. Então, é muito sério isso. Então, o devoto de Deus, ele é amoroso por natureza, ele não mata nenhum mosquito, ele não mata nada, ele não tem direito de tirar a vida. E é isso que é essa qualidade aqui que está sendo falada, né? A rinça. Senão, porque o mosquito, ele tá, a alma que está ali, que é igualzinha a sua, e você já passou pelo estágio de mosquito, até chegar na forma humana, você foi progredindo. Aí você entra no reino animal. Aí no reino animal tem as espécies menos evoluídas, que estão sendo regidas pelo modo da ignorância, tem as espécies do modo da paixão, e tem espécies no modo da bondade, onde você vê que um cachorro, um gato, ou qualquer outro ser, né, que foi estabelecido uma relação de amor, ele é quase como um ser humano. Você fala assim, ele já atingiu a característica de um ser humano na forma animal. Aí quando ele abandona o corpo dentro dessa atmosfera de amor, e é isso que o superior tem que fazer com o inferior, o ser humano ele tem que auxiliar na progressão das formas inferiores a ele em consciência. E essa é a relação que Deus fala, você tem que amar. Assim como os anjos têm que estabelecer uma relação de amor com os seres humanos. Como eles são superiores, eles têm que ajudar de alguma forma. Por isso que fala, né?
ao anjo da guarda, pede ao anjo da guarda. Existem entidades que seguem com você nesse caminho, né, de progressão humana, que estão aí para te ajudar, né? Você pode não ver, mas você pode ter certeza que quando você pedir ajuda, isso que a gente faz às vezes numa oração e de repente a gente é ajudado, né? Oração nesse sentido superior, não é não ficar mendigando oração, ah, Deus me dá isso, isso aí não é oração. Oração é uma comunhão com Deus, sem pedir nada, sem nenhum interesse, simplesmente por amor. Ou você, às vezes você quer fazer uma pregação de serviço devocional, aí não tem condições, aí você, poxa Deus, cria as condições, ou traz a possibilidade para eu ter, né, um arranjo para eu poder falar melhor para você, ah, me dá um computador para eu usar para fazer palestra, entende? É isso que, e aí tem esses anjos que trabalham com a administração de forças, né? Eu lembrei do nome orixás, né? Orixás significa, são energias que se personificam para trabalhar na vida das pessoas que têm essa ligação. Aí qualquer nome que você dê dentro de qualquer nomenclatura religiosa, né? Nessa diversidade de expressões, é a mesma coisa. Saiba que quando você quiser, você nunca está sozinho. Isso tem que entender, você nunca é sozinho nesse mundo. Você sempre está com Deus no seu coração, que está esperando que você se aproxime dele, que você peça algo útil, né, para a sua vida progressiva. E você também tem entidades superiores quando você está numa vibração superior. Agora, se você tem uma vibração inferior, quem vai ajudar você a se degradar cada vez mais são essas entidades, porque elas sugam a sua energia. Isso é conhecimento, conhecimento é poder. Por isso que muitas vezes esses seres não querem que você tenha esse conhecimento, que você não tenha o poder de se emancipar, de ser livre dessas forças sinistras que querem te controlar o tempo todo, se alimentar de você energeticamente. Aí quando você está cantando Maha Mantra lá, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ou quando você canta o mantra do Senhor Nrsimhadeva, que é o mantra que invoca, né, a ira de Deus, imagina a ira de Deus. Então nenhum ser se aproxima de você, você cria uma fortaleza energética em torno do seu campo mental, de modo que eles não podem mais ficar te influenciando. E aí o seu coração fica mais determinado. Não, eu quero isso. Aí você vai se auto-observando. Quando vê a luxúria, quando vê muita cobiça, ou quando vê a ira, né, ou violência, você imediatamente fala, não quero. E Srila Prabhupada falava assim, se você quer matar um animal para se alimentar, espera ele morrer. Tá? Então, eu quero comer carne, então espera o bicho morrer, e aí você come, não tem problema. Né? Agora, se você interrompe o ciclo progressivo dessa alma naquela forma específica, aí você está cometendo a rinça. E se você comete a rinça, você se liga a uma trajetória kármica com esse ser no qual você se alimentou. Por isso que as pessoas não conseguem se libertar. Elas não querem assumir a não violência, né? Como fazem os veganos, os vegetarianos. Eles se desvincularam dessa violência, desse vínculo que prende a alma nesse mundo em novas relações, que podem ser relações conflituosas, né? Porque principalmente se você é dono, né, de um matador ou incita alguém a matar, né, porque se o cara está comprando, não, mas eu não estou matando, eu estou comprando. Não, mas se você está comprando, você está incitando alguém a matar, para suprir a necessidade da sua gula. Agora, se você está no lugar, você tem que sobreviver de qualquer maneira e ali só é um animal que você tem que comer, então você vai fazer isso aí como um sacrifício, né? São casos e casos.
Mas no nosso caso aqui, vegetais, legumes maravilhosos, tudo sem carne. Temos que entender isso. Aí vem a ciência, os médicos, não, mas porque você tem que comer carne, porque é a proteína. Existe toda um métier da indústria da matança que vai criar a ilusão de que você tem que se alimentar daquilo para sobreviver melhor ou ter mais saúde, certo? Então temos que ficar atentos a isso, né? Não violência. Se você praticar violência, você vai ficar cada vez mais contaminado e vai ter ligações bem pesadas e fortes com esses seres, né? Também, né, matar seres humanos, uma pessoa que mata outro ser humano, ela está interrompendo o ciclo progressivo da forma humana. Dizem que lá também tem a guerra dos semideuses e dos demônios nos planos astrais, tá? A não ser que seja tipo na Batalha de Kurukshetra, que o próprio Deus estava ali presente, e com Deus presente tudo se torna absoluto. Então, vida e morte presente diante de Deus é a mesma coisa. Então, todos os seres que ali perderam a vida diante de Deus, eles tiveram uma reestruturação espiritual, porque eles estavam vendo Deus na hora da morte. E Deus também, quando ele fala que quer matar, ele vem, mata todo mundo, usa alguém para matar, para erradicar os demônios do planeta. Senão, a escola, planeta Terra, não serve de propósito evolucionário para os habitantes que estão aqui. Tá? Então, Prabhupada continua falando: ninguém deve pensar que, como a centelha espiritual não morre, mesmo após o corpo ser morto, não há mal algum em obter gozo dos sentidos através da matança de animais. Né? Então, o animal ele tem uma alma, um espírito, o espírito não morre, então não tem nada a ver, eu posso matar o animal que o espírito dele vai continuar, assim, entendeu? Essa concepção, assim, isso aí é pecaminoso, é ofensivo. Você tem que respeitar o ciclo evolutivo, progressivo da consciência daquela alma naquele corpo específico. Você não pode encontrar uma desculpa ou racionalizar em cima de que tudo é eterno, então eu posso cometer essa gravidade de aceitar a morte dos animais ou aceitar os matadores como algo comum. Não é comum. Tanto que lá na Índia, né, a vaca é considerada uma mãe, porque ela dá o leite, né? Ela tem umas 7 simbolismos lá na Índia. Mas basicamente a vaca é considerada um ser sagrado. E aí a cultura, né, lá da Índia, por exemplo, quando olha o espírito na vaca, né, porque lá em Vrindavana, Krishna, ele cuida das vaquinhas. As vacas, né, são os animais preferidos de Krishna, de Deus. E aí dentro dessa cultura divina lá da Índia, né, que se estabeleceu inicialmente, a vinda de Deus, onde foi falado o Bhagavad Gita, eles continuam com essa tradição e olham a vaca como sagrada. Já vi até templos que têm ratos, né, como seres também sagrados, e eles dividem lá. Então é algo completamente diferente, né? Nós aqui no Ocidente temos essa cultura de assassinato dos animais. Assim como o próprio Cristo vem e diz, ele fala, não matarás. Né? Não matarás significa não matarás nenhum ser vivo. Não matarás é um termo generalizado. Não, Jesus quer dizer não matará o ser humano, mas pode matar o animal. Aí você está racionalizando de novo. E até mesmo seres espiritualistas, né, que falam assim, não, na nossa
Na nossa religião aqui, na nossa instituição, você tem que comer carne, porque a carne é boa para isso, tal, tal. O ser humano ainda precisa de comer carne, porque lá na era das cavernas, aí tem toda uma história para induzir o ser humano a permanecer com seus maus hábitos. E um cara que espiritualista que fala isso só para conseguir devotos, né? Só para conseguir discípulos, para enriquecê-lo, lógico, ou para ele ter fama, né? Tem almas que só querem ter fama, não querem nem ter o dinheiro. Fingem ter essa posição simples, eu sou simples, mas estão pregando aí a violência. E ele está se ligando a todo mundo que está praticando a violência e está entrando num karma coletivo. De modo que isso é muito sério. Tá? Então, Prabhupada está falando aqui. Eles pensam que não há mal algum em obter gozo dos sentidos com a violência. Através, no caso aqui, Prabhupada, ele é bem específico, né? Através da matança de animais. Imagina, o animal é uma forma que está quase lá como ser humano. Ele está evoluindo naquela forma para ter a forma mais incrível que é a forma humana. Mas a pessoa que está na forma humana, que não entende nada de conhecimento espiritual, vai e faz exatamente o contrário. Ele interrompe aquela vida daquele animal. E aquele animal vai ter que voltar de novo como outro animal. E outro animal. E aí vai matando, e isso vai gerando um karma negativo para todo o planeta Terra. E de repente você vê que o planeta está todo um caos. Aí você vê a violência entre os seres humanos, que nada mais é do que uma consequência energética dessa matança indiscriminada ou negligência dos outros reinos inferiores. Aí você fala, mas o mundo é muito violento, eu estou com depressão, eu estou sentindo uma angústia. Claro, você está se alimentando da dor dos animais, você está se alimentando desse sofrimento. Então tem que deixar a alma evoluir. Espera o bicho morrer, depois você come. Tá? Mas não pode, porque depois quando o bicho fica velho, a carne fica dura. Não, tem que matar o bezerrinho, que o bezerrinho tem uma carninha molinha, né? O boi não serve para nada. Assim, essas concepções, né? É igual os seres, vamos dizer assim, extraterrestres que olham os seres humanos. Para eles, o ser humano é comida. Aí eles falam assim, esse é ser humano. O ser humano é um bicho burro, é um bicho sem QI, né? Não, vamos matar, vamos comer os filhos dele, vamos fazer eles oferecerem sacrifício. Aí toda essa história aí de adoração a essas entidades. E aí muitas pessoas somem, tudo serve para comida, né? Abduzidos. Essa é a história, né? Nós somos animais para essas classes chamadas superiores em consciência, em tecnologia, mas que usam tudo para o mal. São seres demoníacos. É igual o mago negro, né? O mago negro ele tem um conhecimento absurdo para fazer o que ele quiser, só que ele está resetando a vida dele fazendo isso. E aí ele vai ter que ser colocado de novo no reino mineral. Já atingiu um grau tão alto de capacidade consciencial, de tecnologia, mas é um demônio, né? E quanto mais você tem e mais você mal usa aquilo que você tem, dentro do contexto amoroso, que deveria ser o universo, maior é a queda. Por isso o devoto ele é simples, ele vive a vida dele com simplicidade, entendendo que cada um vai ter o que merece. Essa é a verdade. Então o Prabhupada fala, né? Hoje em dia as pessoas estão habituadas a comer animais, apesar de terem um amplo suprimento de cereais, frutas e leite. Não há necessidade de matar animais. Este preceito é para todos.
Aqui é o devoto puro falando, né? É para todos, não há necessidade de você praticar violência. Porque no mundo atual há um suprimento enorme de tudo para todo mundo. Só que a pessoa tem aquele costume, aquele hábito, ele gosta de absorver a violência que vem do matadouro. Por quê? Porque ele é violento. Dizem que quando você vai evoluindo, vai para o modo da bondade, para o modo transcendental, naturalmente você rejeita certas coisas. E esse alimento mais denso do modo da ignorância, que cria essa prisão energética em nós, que cria esse sofrimento, que cria essa dependência relacional com a entidade viva que aceitamos a morte, vai para outra vida. Dizem que muitas vacas, né, ou bois que são mortos no matadouro, quando eles vêm na forma humana, eles já vêm como seres assassinos, violentos, com ódio da humanidade. Muitas pessoas que a gente fala assim, não, mas isso aí é um demônio, esse cara aí, como um cara desse existe, como que ele faz isso? Então ele já é um animal encarnado na sociedade humana com uma ira terrível, impregnada, né, na substância causal dele, no inconsciente, e ele passa, você vê pessoas que são verdadeiros monstros, que já são derivados desse ódio, desse maltratamento que os seres humanos fazem. Então tudo é configurado perfeitamente nesse mundo. Por isso que fala que nesse mundo material há perigo a cada passo. De modo que você tem que realmente sair dessa matrix, ficar com Deus carinhosamente e deixar que Ele te conduza nessa vida. E você vai estar sempre irradiando amor, né, luz, você sempre vai ser não violento, você vai compreender tudo isso que eu estou falando aqui agora. Não vai ficar brigando com ninguém, não. Se as pessoas quiserem continuar comendo carne, continua. Elas não vão te ouvir. Elas não estão interessadas em saber esse conhecimento. Só quem tem essa propensão de se unificar com o divino em amor, de elevar a sua vibração, é que vai compreender que certos alimentos, certas atitudes que você tem, né, relacionado à gula, até mesmo falar coisas negativas, você vai se desvinculando dessas energias. Isso é uma espécie de revelação de Deus também. Ele tem que purificar a sua existência para que ele se manifeste para você. Até que você vai chegar num ponto onde você vai seguir essa linha que Krishna está falando. Pensa sempre em mim, torne-se meu devoto. Vai chegar um ponto que você vai estar sempre pensando em Deus. Então você vai estar sempre pensando em Deus, por quê? Porque você já está purificado, você já está no plano transcendental. Você já está agindo como um devoto puro nesse mundo. E nessa pureza você se estabelece na dimensão onde Deus vai se revelar para você. E se você abandonar o corpo, com essa consciência, você retorna para o mundo espiritual. É isso que Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita. Então, Prabhupada, mesmo assim, né, ele fala assim, quando não há alternativa, pode-se matar um animal. Olha só, né? Não é o caso do nosso mundo, que tem milhões de coisas além dos animais para você se alimentar. Mas caso, né, como eu estava falando antes, e Prabhupada está confirmando aqui, você pode matar um animal em caso de necessidade ou num lugar que você vai ter que sobreviver. Mas mesmo se você matar um animal, ele fala aqui, mas ele deve ser oferecido em sacrifício. Tá? Entendendo que esse animal, ele cedeu o corpo dele para você não falecer. Houve uma troca energética aí. Né? Por que aquele animal estava ali naquela hora que você precisava sobreviver? E aí tem uma prece que fala, nessa vida eu estou me alimentando de você, e na outra vida você vai se alimentar de mim. Dessa forma, assim, há uma troca, né? Então, há essa situação. Você tem que
compreender, né? Será que o mundo atualmente eu preciso comer carne, ou será que existe milhões de coisas em substituição à carne, coisas mais puras, mais naturais, e que você realmente tem que fazer, porque nós estamos indo para a quinta dimensão, não faz mais sentido se alimentar de coisas do modo da paixão ou da ignorância, que estão preservando a sua energia na terceira dimensão. Imediatamente você tem que fazer a dieta da quinta dimensão, aqui no caso do planeta Terra atualmente. E se você está evoluindo para seu conceito de espiritual mais elevado, você tem que fazer a comida não só no modo da bondade, como tem que oferecer essa comida para Deus em sacrifício. Isso se chama praçada. E Deus espiritualiza aquela comida e você se alimenta, e aí toda a sua performance espiritual vai aumentando gradualmente. Então tudo é consciência, tudo tem que ser usado com muita atenção. Por que eu estou fazendo isso? Que vai derivar uma energia superior para que a minha consciência em relação à vida espiritual, a minha libertação aconteça nesse mundo. Então, Prabhupada fala, de qualquer forma, quando há um amplo suprimento de alimento para a humanidade, aqueles que desejam progredir em percepção espiritual não devem cometer violência contra os animais. Tá? Ou seja, matar os animais de graça. De graça, né? Isso é um matadouro, bota lá, cria só para matar. Lá no Bhagavatam fala que esses donos de matadouros voltam como vacas e são repetidamente sacrificados como vacas. No Bhagavatam fala assim, o número de pelos de uma vaca é o número de vezes que essa alma vai voltar só para aquela vaca. Ou boi, né? Não importa. Tá entendendo? Então é muita encarnação, vai ser muito sofrimento. Mas as pessoas não acreditam nisso, não. Então, cada um com cada um. Aqui, no caso, é um devoto puro de Krishna que está falando. Tá? A verdadeira ahimsa, ou não violência, quer dizer não impedir a vida progressiva de ninguém. Os animais também estão progredindo em sua vida evolutiva, transmigrando de uma categoria de vida animal para outra. Se determinado animal é morto, então o seu progresso é interrompido. Se um animal permanece num corpo específico por alguns dias ou por alguns anos e é morto prematuramente, então ele tem de voltar a esta forma de vida, completar os dias restantes e ser promovido a outra espécie de vida. Tá? Então, quando Prabhupada fala assim, um corpo específico por alguns dias, significa a morte do bezerrinho, né? Só alguns dias que ele nasceu, e aí vou fazer, acho que é carne de vitela, que eles falam, né? Que é uma carne macia. Tem animais que são alimentados só com cerveja, dizem que é cerveja, macia carne. Aí o bichinho fica preso, ele não pode se mexer para não pegar músculo, né? Porque tem que ser bem molinha a carninha. Assim, umas concepções violentas, né? Mas para a pessoa que está no modo da ignorância, na paixão, isso aí é o máximo, né? Nossa, esse alimento aqui, né? Tanta agressividade, né? Com as galinhas, enfim, a gente não vai ficar falando aqui como são tratados, né? Até na China, né? Os cachorros, né? Os cachorrinhos, assim, domésticos lindos, todos mortos, assim. O cachorro, né? Que você tem em casa, que você adora. E ninguém entende isso, né? Eu só gosto do meu cachorro, o resto eu posso matar tudo e não quero nem saber. E eu sou viciado em churrasco mesmo, em carne, e dane-se. Então você vai ficar preso, né? Tá? Ninguém está forçando ninguém a nada, nós estamos passando aqui o conhecimento. Então, se você interrompe, essa alma vai ter que voltar de novo naquele corpo, porque o aprendizado daquela alma é naquele corpo. Compreende? Naquele corpo.
Quantas vezes tirar a vida dele, ele vai ter que voltar, e voltar, e voltar. E isso não é legal, igual o ser humano. Então você aí está no ser humano, alguém vem e te mata, aí você entra na outra vida, alguém te mata, e você tem que ficar voltando, 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 e estabelecendo vínculo de ódio com essa pessoa que te matou, ou reação kármica, e vai milhões de vidas. Você simplesmente poderia acabar com isso de uma vez só, se tornando simples, cometendo não violência, compreendendo que existe um sistema sinistro que forja, né, não quer que ninguém desenvolva espiritualmente nesse planeta. E aí a humanidade acha que o normal é isso aí, ser ateu, é ter a sua religião que você inventa, que você escolhe, seus rituais, seu poder orgulhoso. E aí você começa a adorar várias entidades assim estranhas, que estão no modo da paixão da ignorância, e esquece de Krishna, esquece de Deus. É isso que o sistema de trevas faz. Essa é a violência, né? A violência é você não depositar o seu coração nos pés de lótus de Deus, não cantar o nome de Deus conforme ele recomenda nessa Kali Yuga, né? Então o Prabhupada está falando aqui, né? Ele tem que ficar voltando até ele ser, ele fala que promovido a outra espécie de vida. De modo, como eu falei aqui anteriormente, essa promoção é mais rápida quando o relacionamento do ser humano com os reinos inferiores são baseados no amor, na compreensão. Assim como os seres angelicais têm uma relação amorosa com o reino humano, que é inferior, né, em grau de consciência. Porém, o ser humano tem essa vantagem que eu falei, que ele pode se libertar agora mesmo, não precisa ir para o reino angelical, o arca angelical, ou toda essa hierarquia que tem até o Senhor Brahma, que é o criador do universo. Ele pode se libertar. Essa é a graça da forma humana. Presta atenção no que eu estou falando agora. Tem semideus aí que está doido para encarnar na forma humana. Logo, ninguém deve interromper o progresso deles simplesmente para satisfazer o paladar. Isto se chama ahimsa. Haribol, Haribol, Srila Prabhupada. Então hoje falamos sobre simplicidade e não violência, né? E Srila Prabhupada ele enfatizou muito isso, a cuidarmos amorosamente das entidades que estão num grau de consciência menor, né? Seja os reinos inferiores do humano, né? Principalmente do animal, que está mais próximo do humano, e a gente está ali atrapalhando. Assim como essas entidades sinistras, esse reino de trevas, de Kali Yuga, está atrapalhando o desenvolvimento do ser humano, criando uma condição energética de medo, de esconder o conhecimento, não deixa a tecnologia, e você fica como um ser humano animalizado nesse mundo, incitado com narrativas, com informações que vão deixar você cada vez mais depressivo, com raiva, competindo por tudo, e dentro de um sistema que estabelece que quanto mais o seu falso ego for destacado nesse mundo, você é melhor do que os outros. Tá? Então vamos prestar muita atenção nisso, nessas duas qualidades, da simplicidade e da não violência. Eu espero que vocês tenham entendido profundamente e reflitam, né? Reflita aí se você está aceitando normalmente essa violência, né? Da matança de seres espirituais que estão experimentando, né, a lição da vida em reinos inferiores ao humano. Vamos aprender a amar, né? Você não tem que lutar contra isso, mas pelo menos se você segue não, eu vou me tornar vegetariano, vou me tornar vegano, você já se torna um exemplo, sem ter que falar, sem ter que perturbar ninguém. E deixa que as pessoas vão tendo as suas encarnações, vão sofrer muito, vão ter que se relacionar com esses seres.
E aí, como se diz, né? Ah, você não é eterno, né? Como você fala assim, ah, eu posso matar um animal que eu sou eterno. Então, você também é eterno, só que você está fazendo coisas que você vai permanecer aqui nesse mundo por bilhões, bilhões de encarnações, sofrendo, vida miserável. E aí não pode ficar, não reclama, porque já, pelo menos quem viu essa aula aqui, né? Já foi avisado. Ok? Então, um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!